Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live do livro Respire e Conte Até 10. E hoje é o nosso capítulo 19, Aprendendo com a Vida. Enquanto a Andresa não entra, e vamos aqui participar, né? O que será que este capítulo vai trazer? Ele está bem gostoso, está leve, mas muitas reflexões para a gente fazer. Andresa, bom dia. Entrou aqui. Bom Oi, dia, bom dia, tudo bom? tudo bem? E aí, você? Tudo jóia, graças a Deus. Vou tentar desligar aqui meu fone, tá me escutando bem? Tô escutando, tá certinho. Ah, O legal. meu que não conectou. Esses fones tá dando muito trabalho. É. Ó, Maria Bom dia, Amélia, bom gente. dia, seja bem-vinda. Essa live tem muitas reflexões para a gente fazer. Vamos ver o que a gente traz. Né? É sua convidada, Andresa Maria Amélia? Maria Amélia Moretti, não me recordo. Esse nome Pode não me é ser que sim. estranho, me desculpa, mas ó, para quem é novo, a gente está lendo esse livro, Respire e Conte Até 10, do autor Agnaldo Paviani. São capítulos pequenininhos que a gente lê em cada live, para a gente poder refletir, né? E hoje o tema é Isso. Aprendendo com a Vida. Pode ser que ela tenha feito algum contato através do baralho terapêutico, né? É como eu falei para você, teve bastante retorno e eu não consegui atender todo mundo. Mas a gente eu acabei conversando com bastante pessoas, então pode ser que seja uma dessas pessoas que chegou até nós através Mas do baralho. vindo ou não vindo através do baralho, sejam bem-vindas, Montovani também. E vamos aí para mais algumas reflexões. Bora começar? Isso, bora lá. Bora. Vamos lá. O livro começa com a seguinte reflexão: respire e conte até 10. Muitas pessoas se arrependem pelo resto da vida pelos seus segundos de desequilíbrios que tiveram. Respire e conte até 10. A ofensa a um coração querido pode custar-lhe muito caro. Respire e conte até 10. Você pode não estar com a razão. Respire e conte até 10. Quem grita, xinga, agride, jamais tem razão. Respire e conte até 10. É preciso compreender aqueles que não pensam como você. Respire e conte até 10. Somos mais claros em nossos raciocínios quando estamos calmos. Respire e conte até 10. Os animais é que atacam justamente porque são irracionais. Respire e conte até 10. Perceba, há muitas pessoas a observá-los. Respire e conte até 10. Deus também deve estar contando. Por certo, está perto dos 10 trilhões e esperando pacientemente que aprendemos a amá-lo acima de todas as coisas. Muito respirar, né? Para aguentar as coisas que passam na nossa vida. Mas vamos seguir um pouquinho, aí depois a gente para. Viver é como caminhar um território minado, é subir e descer montes, desviar das pedras e se livrar da areia movediça dos incontáveis problemas. Talvez essa realidade tenha inspirado Confúcio para dizer, para que nos preocuparmos com a morte, para que nos preocuparmos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. No entanto, a vida é uma escola, uma oportunidade de aprendizado. Com base nesse insofismável conceito, convido a pensar com mais realidade. Vamos falar um Vamos pouquinho? parar um pouquinho. Né? Não, vamos falar um pouquinho, né, Rê, para não ficar tão.
tanta leitura aqui na nossa live, né? E nós viemos falando, né, durante todo esse período, né, antes falando sobre várias abordagens, né, sobre a depressão, sobre relacionamento, sobre pai, sobre mãe, sobre tantas coisas, né, no seu trabalho. E sempre essa abordagem, né, trazendo o quanto que a gente precisa respirar antes de reagir, né? Quando nós estamos na emoção, né, como diz, com sangue nos olhos, quando a gente está com aquela raiva, aquela emoção, é muito natural que nós respondamos e falemos coisas nas quais depois nós vamos nos arrepender. E isso não é só para um momento ruim, também é para um momento bom. Porque às vezes a gente estamos numa euforia tão grande de alegria, que a gente acaba prometendo coisas que depois nós não conseguimos cumprir. Então, tanto para um lado bom, quanto para um lado ruim, mais negativo da raiva, vamos dizer assim, a gente precisa acalmar, contar até 10, respirar, colocar aquela água na boca, esperar, para depois se manifestar. Porque a raiva, ela acaba atrapalhando o nosso raciocínio nesse momento. Eu até gostaria de trazer um exemplo, né, como a gente sempre acaba trazendo, para que isso seja humanizado, né, não tão técnico. Aconteceu com uma assistida minha algo que ela trouxe e eu achei assim perfeito, né, a forma como ela conduziu a questão. Entre amigas, ali estavam se falando e aí a pessoa começou a criticá-la sobre um ponto específico ali e ela falou assim que foi a primeira vez, depois da gente iniciar a terapia, foi a primeira vez que ela calmamente ficou ouvindo. A pessoa falou, trouxe a crítica, falou, não vou colocar aqui para não expor. E ela ficou ali, né, ouvindo. Quando terminou, ela falou, olha, tudo bem, eu aceito que você tá vendo tudo isso, mas assim, com calma, né? Sem aquela raiva, aquela ira. Então ela percebeu, ela falou isso, eu até concordo que você falou e é uma coisa que eu preciso, né, avaliar em mim, isso, perceber isso em mim, se eu realmente faço isso ou não. Mas assim, se isso incomodou, esse incômodo está em você, não está em mim. Então você percebe que foi algo que ela acabou trazendo ela falou assim que enquanto a pessoa foi falando, ela foi reagindo. Só que aí ela falou assim, mas ela tem razão. Ela não está errada no que ela está falando, mas assim, isso também não me incomoda, porque eu me permito errar. Então, quando você consegue manter a calma, você vai percebendo que assim, você consegue responder de uma forma mais tranquila. Você consegue não ter reagir com a ignorância, né? Você consegue perceber a dor do outro e não só a sua, né? É um exemplozinho que eu quis trazer que acaba fazendo a gente refletir, né? Se você conseguir manter a calma, você consegue resolver esse problema, você consegue reagir de uma forma que não agrida nem a outra pessoa e nem a você. É muito bacana você trazer esse exemplo, Andressa, porque assim, normalmente nós não estamos abertos a feedback, né? Abertos à crítica. E a gente vê isso muito nitidamente no nosso dia a dia, que quando você faz uma crítica, você automaticamente já reage. Porque o que é a crítica? A crítica é o apontamento de algo que não está errado em você, que está errado em você. Então a gente reage reativamente. Então a gente explode, a gente fala mais alto, a gente xinga, a gente fica com aquilo. Porque quem é ele para me criticar? E quando a gente está aberto a uma evolução, a gente pode respirar, contar até 10 e falar, peraí, deixa eu ver como que o outro me enxerga. Né? Porque quando a gente está aberto a isso, inclusive, eu não sei se você tem essa técnica, muitas vezes eu falo para os meus assistidos, você está preparado para ouvir do outro como você é?
pergunte para ele, como você me enxerga? Porque isso é ter coragem de saber como é que o outro enxerga. E essa tua assistida, ela foi muito sábia para respirar, contar até 10, ouvir, sentir, né? Elaborar, porque isso é em segundos, a gente elabora os nossos pensamentos, e ela sabiamente percebeu, sim, é isso que está em mim, mas isso não me dói, mas pode ter no outro. Então a gente precisa muito sabiamente ter a coragem de escutar a crítica, porque a crítica ela ajuda a gente a evoluir. Ou não, ou simplesmente não, esse é meu jeito e ponto. Né? Quem não quer sair daquele estado, né? Daquela linha, daquela vibração, tá tudo bem. Esse é meu jeito, eu sou fogo, eu ajo dessa forma, mas ter a coragem de escutar é muito bacana, né? E de avaliar, olha, cuidado, porque se isso te incomodou, tem algo aí que você também precisa olhar. Que você precisa olhar. E ela falou assim que ela trouxe assim muito sem culpa, né? Ela acabou trazendo, fazendo essa devolutiva para ela, mas assim, eu sei que eu sou isso que ela está dizendo, então eu acolho isso e eu vou levar para minha terapeuta, que é o que ela me trouxe. A questão que ela falou ali, a gente acabou discutindo isso na sessão. Só que o que eu achei fantástico foi assim que ela conseguiu fazer uma devolutiva sem agredir, sem agressão à pessoa. Ela falou, mas por que isso está incomodando você? Né? Porque assim, eu sei que isso acontece comigo, mas isso não me machuca. Né? E eu sei que eu sou desse jeito, mas por que está incomodando você? Aí a gente vai lá para aquela, como a gente às vezes fala, que doeu, pega, aqueceu. Né? Quando a gente está olhando muito lá fora, então é porque aquilo já está dentro da gente remoendo. Então é como se a vida trouxesse pessoas que vão representar nossos espelhos, para que a gente veja através do outro aquilo que a gente não consegue ver em nós. E eu acho que um complemento, né? Quando você está calmo, aberto a receber esse feedback, talvez naquele momento que ela estava mais para ajudar a outra a aprender ou a evoluir do que a si mesmo. Então, as nossas relações, a gente precisa olhar com certa inteligência que não é o outro para você, mas você também pode ser o outro, né? Ser alguém que ajuda o outro a evoluir, né? Porque a gente está sempre muito na defensiva, né? Ah, o outro falou isso, mas ele é assim, ele é assado. A gente está sempre nessa defensiva, mas talvez olhar e falar como é que o outro está me enxergando. É real, não é real? Dói, incomoda, não incomoda? E ajudar o outro. E normalmente a gente reage na agressividade porque aquilo é uma verdade, né? Mas eu não aceito. Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, seguindo, né? Ele dá algumas reflexões. Não se detenha por muito tempo a observar o que para você é feio e ruim, a menos que possa modificar a situação. Afinal, há um provérbio antigo que diz: uma boa abelha não pousa com flores murchas. Né? Ele fala que não gaste muito tempo a observar o que para você é feio e ruim. Né? Eu acho que a gente precisa mudar o foco. Né? Se isso é ruim para mim, vamos procurar as coisas boas, né? A não ser que eu falo assim, esses dias até comentei, né? Que como é que a gente se obtém, se esconde de certas verdades. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua maltratando um animal. Você passa, critica e passa e não faz nada.
Será que você realmente não É. pode fazer? Mas, sei lá, uma briga de um casal, será que é melhor você não se meter? Sem criticar, vai Uhum. em frente, segue adiante, né? Para trazer essa clareza para você e você não ficar nessa vibração, né? É. Quando ele fala de feio e ruim, o que é feio e ruim para um, muitas vezes não é para o outro, Não é pro outro. né? E para você ver, eu vou trazer, eu gosto dos exemplos, vamos lá, mais um exemplo. Ontem eu fazendo um fechamento de tratamento, eu trouxe a roda da vida, né, para a minha assistida. E aí eu perguntei para ela assim, dá uma nota para mim de 0 a 10 como é a sua vida social. Aí ela falou 8. Aí eu falei, então o que seria o ideal se fosse 10 para você? Ela falou, porque as pessoas falam, né, que a vida social é balada, é festa, é você todo final de semana sair. Eu falei, não, eu quero saber para você. O que é uma vida social para você? Ela falou, olha, assistir Netflix, ficar na minha caminha, e quando eu quiser pedir, sair, comer uma pizza, eu vou, quando eu quiser sair, eu vou. Mas assim, para mim, o ideal, hoje, nesse momento da minha vida, é ficar na minha casa. É tomar um vinho, é ter uma boa companhia, chamar alguém para dividir uma conversa. Eu falei assim, então, nesse sentido, o que é de 0 a 10 uma vida social para você? Ela falou, é 10. Entende? Então, assim, para cada um vai ser uma coisa. O que para uma vida social tem que ser balada, balada, balada. E não está errado, porque cada um está no momento. Sim. Cada um está vivendo algumas coisas. Mas por que eu quero trazer esse bom e ruim aqui, como o autor trouxe? Porque às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão sofrendo porque a sociedade diz que uma vida social saudável é estar na rua embalado o tempo todo. Só que isso não é da essência da pessoa. A pessoa que não está, não quer dizer que está errado ou que seja ruim. Sim. Só que se ela ficar na mente dela, dizendo para a mente dela que ela é errada porque ela não está lá na balada, porque ela não tem o dinheiro para estar num bom restaurante, entende? Então, ela se coloca nesse lugar de ruim e feio. Mas não que seja. Então, quando a gente começa a trazer esses pontos, e isso não quer dizer que a minha assistida não possa mudar. Hoje ela quer essa vida social para ela, hoje faz sentido. Mas pode ser que daqui a um tempo ela fale, não, eu quero viver saindo, eu quero bons restaurantes, eu quero balada, eu quero show, eu quero... Enfim, cada um está vivendo um momento, mas perceba em você o que faz sentido, né? Porque é aquela figura que a gente coloca uma folha no meio, número 6. Daqui eu enxergo 6, daí você enxerga o 9. Mas estamos falando da mesma folha, do mesmo número, da mesma questão, por perspectiva diferente. Então só se respeite, né? Não que seja ruim, o seu ser não é estar ruim. É só o que você está vivendo. Então aprenda a acolher as suas partes, as suas sensações, o que é bom para você, o que não é bom. E Pode acolher também o complementar. outro, né, Andresa? Eu acho que você trouxe sabiamente. Eu acho que a gente precisa não só acolher o nós, né, a si mesmo, como o outro. Porque às vezes a visão do outro é completamente diferente. Não quer dizer que está errado, né? Exatamente. Vamos lá para o segundo. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são como são. Em razão disto, você não pode exigir que alguém pense como você. Seja compreensível e espere qualquer coisa das pessoas, porque todos nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. É como disse certa vez um pensador: para os sábios, a traição não é nada fora do esperado. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são como são. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um pensamento, cada um tem uma vivência, cada um tem uma criação. Então a gente tem Exato. que se colocar também no outro, ser mais empáticos, não só com nós mesmos, né? Mas como o outro também. Porque a gente do outro, a gente pode esperar tudo.
Se às vezes nós, seres, nós mesmo, fazemos coisas que lá na frente a gente fala, nossa, como é que eu pude fazer isso? Por que que eu fiz Exatamente. aquilo? Né? Por que que o outro também não pode fazer? Então a gente Exato. precisa respirar, acolher primeiro, né? E ser empático ou com os erros do outro, com as atitudes do outro, sem que a gente não precise nos ferir, sair do nosso controle, né? Que eu acho que é muito o que o autor quer trazer nesse capítulo. A gente Uhum. precisa respirar e olhar com mais empatia, tanto para os nossos processos como dos outros, né? Sim, exatamente. Bacana. Mas eu acho que esse número 2 entrou muito aquilo que eu falei anteriormente, né? Isso, Sobre as perspectivas diferentes e o momento de cada um, né? Então, é o se autoacolher mesmo, porque é você por você. exatamente. É isso mesmo. 3. Pense. Pense muito sobre o sentido da vida. Pensar exercitará o seu cérebro e fará você progredir. Henry Ford afirmou em certa ocasião: pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja esta a razão de tão poucos se dedicarem a isto. As pessoas não pensam, né? Olha que legal. Pense muito sobre o sentido da vida. Será que as pessoas sempre pensam sobre o sentido da vida? Será que a gente exerce o nosso cérebro, exercita o nosso cérebro para poder progredir? Porque a gente está numa vida de tanta tanta loucura, né? Porque principalmente as mulheres que chegam falam, mas eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da casa, eu ainda tenho trabalho, eu faço. E cadê a organização? Será que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo? Será que a gente não pode priorizar? Engraçado que ontem, sobre esse tema, né? Ontem eu atendi uma assistida que uma das coisas que ela quer tratar é a organização, porque, como diz ela, está vivendo uma rotina caótica. E eu perguntei, o que é caótico? O caótico é ter muita coisa para fazer e não conseguir terminar uma. Ou seja, a falta de organização. E no mundo do coach, no mundo terapêutico, a gente fala muito na questão do que é urgente, do que é importante e do que é circunstancial. E nós, na vida, a gente não consegue priorizar nessas 3 caixinhas. E a gente está sempre dizendo, mas isso é urgente. Varrer a casa é urgente, lavar a louça é urgente, trabalhar é urgente, fazer um prato gostoso é urgente. O que é urgente de fato? E o que é importante? Então, a gente precisa, em todos os sentidos da vida, até no trabalho, na vida pessoal, botar essas 3 caixinhas. Urgente, o importante e o circunstancial. Porque se a gente não faz isso, a gente parece que não está fazendo nada. E quantas coisas a gente faz no dia a dia? Mas uma delas é não pensar. A gente só está levando a vida com a barriga, né? Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E vai indo, e parece que chega no final do dia não fez nada, né? Essa é a sensação de muitos. Eu até vou trazer um outro lado dessa parte de pensar, né? Então ele pede aqui, exercite o seu cérebro, né? Para que você progrida. Eu levaria essa conversa até para um outro lugar. E assim, concordo com o que você trouxe, né? Porque a organização da gente ela é necessária. Mas por que a gente chega nesse momento da desorganização? Por que nós nos permitimos estar neste momento de desorganização? Será que isso é proposital?
Será que isso nos foi ensinado a ponto de você imaginar, que se questionar da onde que eu vim, para onde que eu vou? Qual é o meu propósito? Né? Por que que eu faço as coisas desta forma, né? Então, quando você chega nesse momento aqui de pense sobre o seu sentido, né? O sentido da sua vida. Você começa nesse momento, e a gente fala aí nessa faixa aí de 30 para 40 anos, você começa a perceber que você viveu uma vida que te foi imposta, com informações do seu pai, da sua mãe, de uma sociedade, né, dos cuidadores, de professores. Então, você vai fazendo todo o beabá do que é social, né? Só que aí você chega com 30 anos, você fala assim, caraca, mas eu estou fazendo tudo isso para quê? Por quê? Para quem? E aí começam os questionamentos que é onde que começam a desencadear. Muitas vezes uma depressão, muitas vezes a síndrome do pânico, ansiedade, porque eu estou fazendo, e está nesse ponto onde você colocou a conversa inicialmente, né? Mas eu não paro para pensar por que é que eu faço tantas coisas. Às vezes eu estou querendo abraçar o mundo, mas eu não consigo. Mas por que é que eu tenho essa necessidade de abraçar o mundo? Por que é que eu faço, sei lá, estou cursando matemática, mas eu não gosto de exatas, então por que eu estou nesse caminho? Né? Qual é o propósito de tudo que eu vivo na minha vida? Será que tudo isso faz sentido? Então, eu diria até que essa parte que é mais trabalhoso você parar para pensar, porque você vai ter que trazer respostas e automaticamente responsabilidade. Né? Porque até ali você foi vindo, você está no automático do que é social, né? Fazer. E assim, e são coisas que não tá nem certo e nem tá errado, é um caminho. Mas chega uma hora que você tem que parar, pensar, como ele coloca aqui, para ajustar essa rota, para entender quem é você nesse mundo. O que você está fazendo aqui neste mundo, isso é para você? Você está vivendo para você? Ou você está vivendo para a sociedade, para o outro? Né? E esse outro é qualquer pessoa. E sem falar que eu acho que muita gente está nessa ansiedade ou depressão porque não conseguem parar para olhar para os seus processos, trazer essa responsabilidade. Acho que você falou super bem, Andresa, porque quando você traz a vida foi imposta, né? Querendo ou não querendo, foi imposta. Por mais que os pais da gente deixou livre as nossas escolhas, a gente é influenciado pelo meio, isso é fato. Mas é necessário, às vezes, parar se a sua vida não está do jeito que você gostaria, está incomodando, está estressante, é a gente ter essa coragem de se autoconhecer. E o autoconhecer não é só fazer a terapia, mas é se questionar, fazer as perguntas também corretas para saber, será que eu estou feliz nesse caminho? Será que é isso que eu quero? Por que será que eu entrei nisso? Mas lá atrás, será que eu queria outra coisa? A gente precisa se questionar, a gente precisa fazer reflexões, né? Como eu quero o meu dia amanhã? Como é que eu posso fazer do meu dia? Né? E trazer... Ou até mesmo, desculpe te interromper, mas só complementando isso que você falou, até mesmo assim, o que eu estou vivendo hoje, né? Como eu quero viver daqui 10 anos, faz sentido o que eu vivo hoje? É isso mesmo. Acho que a gente... Meu Deus, o que aconteceu? Oi? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Entrou um rádio aqui no meu fone. Eu assustei. Mas vamos lá, gente. Se vocês estão gostando da live, comenta aí, dá o like, convida as pessoas para poder assistir, porque é muita reflexão, né? É bacana a gente poder refletir algumas coisas, porque a gente só
pensa naquilo, né, da nossa vida. E eu acho que é um momento de muita reflexão para a gente parar e se questionar, né, da sua própria vida, É, né? e entender que é super normal, né? Chegar nesse lugar, nesse momento, não estamos sozinhos, não estão sozinhos, né? É muito normal chegar nesse momento e falar, caraca, mas só eu que estou vivendo essa sensação de que eu estou fora do lugar, que eu não me completo nesse lugar, não me sinto bem nesse contexto, né? E uma das maiores dores aí, né, Rê, que a gente trata nas terapias é a sensação de não pertencimento, né? Não pertenço a esse lugar. Isso é uma sensação muito, muito forte. E não é, eu acredito que 90% de nós passamos por isso em algum momento da vida, né? Alguns com mais intensidade, outros com menos. Algumas pessoas conseguem elaborar muito facilmente essa sensação, eu não pertenço, mas por que que eu sinto isso? E aí pensa, elabora. Mas muitas outras não conseguem, porque é exatamente o enfrentamento da vida dela. Então, o grau de dificuldade parece que é maior. Mas precisamos, né, parar e pensar, né, exercitar esses questionamentos sobre a própria vida, porque é isso que vai trazer autoconhecimento e vai trazer mais leveza, né, para a vida. É isso mesmo. Vamos lá, bem-vinda. Denise, você entrou, amada. Saudade de você, viu, Fujona? Um beijo. A minha assistida. Já demos alta para ela, graças a Deus. Que Aí, ó, bom. muito bem. Que bom, que bom. Vamos lá. Matriculados nessa escola da vida, devemos ser bons alunos, estudando com afinco a matéria que fala do espírito como ser imortal. Mas, em se tratando de espírito imortal, quando nossa consciência despertará para arrumar a bagunça de sentimentos que há em nossa vida íntima? É bem isso que a gente estava falando, é isso que a gente estava falando. Parar e se dar essa oportunidade de se questionar, né? O que eu estou fazendo da minha vida? É isso que eu gosto? É isso que dá um calorzinho no meu coração? É a gente se questionar o tempo inteiro, né, Andressa? Porque ao mesmo tempo que vão ter pessoas que vão se realizar numa profissão, tem aquelas que querem se realizar como mães. Sim. Né? É simples assim, e tá tudo certo, não tem nada errado. Só que é como a gente estava falando anteriormente, da vida social, né, da minha assistida. O que é uma vida social para ela? Se a vida social dela é só balada, então ela vai atrás disso. Se a vida social dela ideal seria reunir a minha família todo domingo no almoço, e isso preenche meu coração, é perfeito. Só que você precisa entender que o seu certo não é errado. Né? É certo para você, pode ser errado para o outro. Mas você precisa se acolher da sua verdade, se apropriar da sua verdade. É isso mesmo. Acho que a gente tem que se questionar e tem que trazer, né? E não deixar a vida me levar, né? E sim olhar para todo esse processo. Bom dia, Tereza. Bem-vinda. Bom dia, Tereza. Quando aprenderemos a utilizar o cartão de crédito do amor incondicional para que tenhamos mais facilidades em nossas vidas? É uma analogia. Né? Isso é uma coisa que vem para facilitar a nossa vida, porém ele acaba virando uma muleta de fuga, rota de fuga. Tem uma assistida minha que ela entrou nesse cartão de crédito por uma questão, olha, a importância de contar até 10, né? Ela estava numa questão onde ela estava muito revoltada, né? Enfim, não vou entrar aí, ela estava muito revoltada com uma questão da vida dela. E aí, para descontar e aliviar essa raiva, essa frustração, o que ela fez? Foi no shopping e arrebentou o cartão de crédito dela. Então, assim, resolveu o problema dela? Momentâneo, sim. Só que ela criou outro
que agora está se arrastando por um período. Então, são armadilhas, né? E assim, por que não olhar, ao invés de eu detonar meu cartão de crédito como muleta, por que eu não encaro essa situação de uma forma adulta? Porque a criança vai bater o pé e vai fazer a birra. O adulto vai olhar para isso e vai falar, ok, o que eu posso fazer a partir daqui? O que eu consigo fazer? E aqui é uma analogia, né, do cartão de crédito, que eu conheço várias pessoas que também são assim, quando entra no modo ansiedade ou no modo que não quer ver o que está acontecendo, vai no shopping, compra, sei lá, 3, 4, 5 pares de sapatos só mudando a cor, né? Será que eu preciso de tudo isso? E aqui a gente pode trazer também a alimentação, né? Ou excesso de academia, ou excesso de televisão, de procrastinação, né? Porque eu não quero fazer nada, eu tô com raiva, então eu largo mão de tudo. Tem vários exemplos, né? E a gente pode trazer aqui os vícios mundanos, né? Que é da comida, Sim, se enfiar no bem doce, colocado. ou se enfiar na droga, ou enfim, tem várias. A gente parar e pensar, gente. Eu acho que esse capítulo traz muita essa questão de se questionar o que nós estamos fazendo. Se tem algo que incomoda, que eu não explodi com o outro, mas eu estou explodindo o meu cartão de crédito, será que eu preciso disso? Porque quem vai colher os frutos desse cartão de crédito? É você mesmo, né? Ou é o pai, se você é sustentado pelo pai, e será que ele merece esse vício desse cartão de crédito para satisfazer uma necessidade momentânea, que na verdade não é uma necessidade, mas é uma fuga de algo que não tá legal, né? Que não tá legal. E aí você bem trouxe uma palavra, né? Como a gente trabalha muito com simbólico, né? E você trouxe a palavra, né? Explodir o cartão de crédito. Aí eu deixo uma pergunta aqui para quem vai ouvir essa live. O que está explodindo dentro de você que você não está dando conta? Então perceba, né? Algumas vai acionando esses gatilhos, né? Quando você traz um vício, eu não sei se é fácil de absorver isso, né? Mas os vícios, ele também traz a dor. E nós somos naturalmente, infelizmente, viciados na dor. Né? Nós aprendemos que viver na dor é o certo, mas não é. Né? Então, quantos de nós que estamos aí sofrendo? Então, respire, né? O tema fala, respira, conta até 10. Será que eu preciso realmente esse vício da dor? Qual é esse gatilho dentro de mim que está aqui? Qual é o meu benefício? Porque até no sofrimento existe um benefício por trás dessa conversa. Então, qual é o benefício que eu tenho de ficar sofrendo? Né? O que eu ganho com isso? E eu acho que voltar lá no início, né? O que a gente falou muito de ter a coragem de olhar para os processos. Né? Porque é muito fácil você descontar num cartão de crédito, na comida, num vício. Mas por que está me incomodando? Né? O que é isso, né? Que o outro me incomoda. E ele fala aqui, né? Trazer um amor incondicional. Estar aberto, ter a coragem de olhar para os seus processos. De olhar por que está incomodando. Né? Aquilo que o outro fez, que o outro gritou, que o outro não acolheu, ou que o outro disse não. Né? A gente precisa ter essa coragem porque está em nós, não está no outro. O problema, a nossa infelicidade está em nós, não está no outro. E daí você que é o piloto da tua vida e não precisa, como disse a Andresa, a gente não precisa sofrer, mas se questionar e talvez mudar a rota ou dizer, não, isso não é meu, isso é seu e tá tudo bem. Exato.
Entra o amor exatamente. incondicional, entra a empatia, né? Isso. Vamos lá para o outro. Quando decidirmos abrir uma janela em direção ao nosso mundo interior para enxergarmos as mazelas que atrasam a nossa evolução. É quando decidiremos, Decidiremos né? abrir essa janela. Eu acho que é tudo isso que a gente está falando, né? Quando a gente se questiona, quando a gente quer enxergar aquilo que está nos incomodando, a gente abre essa janela para ver um lindo jardim, ver a praia, ver a felicidade, ver várias coisas, né? Mas a gente Mas a gente... só complementando, a gente se enraiza na dor, naquilo que está fazendo nos sofrer, e daí a gente aponta, a gente julga, a gente sofre, e a gente não precisa nada disso, né? Ter essa coragem de decidir olhar, e daí eu falo, é o autoconhecimento, é a terapia, porque nem sempre a gente consegue enxergar, a gente tem muito ponto cego, gente, por conta do nosso ego, né? O nosso ego quer sempre coisas para nós. E um terapeuta pode ajudar a gente a olhar isso. Eu tenho os meus pontos cegos, eu não fico mais sem terapia. Andresa, a mesma coisa. É a gente ter essa coragem de dar a nossa vida para um terapeuta, para uma pessoa que possa nos ajudar a olhar esse ponto cego que nós temos. E é tão automático, Rê, que eu falo assim, que até por experiência mesmo, né? Eu vivi tanto no automático a minha vida, e hoje eu percebo assim que eu nunca estive tão presente na minha vida e no meu momento como hoje, né? Talvez lá atrás eu tivesse, vamos dizer assim, financeiramente muito mais condição, e hoje eu tenho menos. Porém, hoje eu estou presente na minha vida e me sinto mais feliz e realizada. Só que lá atrás eu me sentia perdida. Então, assim, ir perdida, como o autor trouxe, sabe? Tem uma sensação, eu tenho uma dor, tenho uma questão, uma briga com meu marido. O que eu fazia? Cartão de crédito. Vai no centro, regaça, compra coisas para os filhos. Aí você volta para casa feliz da vida, porque você vai entregar presente, você vai abastecer, você está até fazendo de uma forma carinhosa. Só que você esqueceu de olhar para dentro de você. Você está externalizando uma felicidade para fora e deveria externalizar dentro. Essa era eu. Essa era eu lá atrás. Então eu percebo assim que eu não tinha um estado de presença, de olhar e falar por que eu me permito passar por certas coisas. Só que é um auto... Não é um julgamento, né? Mas é um autoconhecimento, é um processo que veio no momento que tinha que vir. Então, antes eu vivi o que eu me permiti viver da forma como eu sabia, fiz o meu melhor, né? Isso está bem tranquilo. Porém, eu percebo essa diferença, que antes eu tinha condição mas eu não estava presente para essa vida. E hoje eu percebo o quanto que é diferente quando você está presente para a sua vida. O quanto você você traz de alívio e conforto para você mesmo, quando você reage. Às vezes a gente reage porque nós somos seres humanos, a gente vai reagir, vai brigar, vai discutir, mas daqui a pouco você volta para você e você fala, caraca, mas por que eu fiz isso? Precisava? Não, não precisava. Então, consigo ter humildade de conversar, de trazer consciência, de já transmutar esse pedacinho que poderia se transformar a gente fala em massa energética, né? Num lado negativo, a gente já conversa com essa massa, já transmuta, já resolve essa bagaça e fica bem, né? Mas lá atrás eu não sabia fazer isso de forma alguma. Porque é o processo, né, Andresa? Eu acho que a gente vai amadurecendo. Só que a gente não precisa envelhecer para poder amadurecer. Então, hoje o mundo fala muito em autoconhecimento e eu acho que a gente precisa buscar para parar com essa sofrência. Na verdade, adultecer.
E hoje, eu acho que nós duas fazendo terapia, é muito engraçado, porque quando starta a dor, né, starta aquele incômodo, a gente já para e fala, epa, peraí, por que que tá acontecendo isso? Por que que eu senti isso? O que que isso quer me dizer? O que que eu tenho que aprender com isso? Então a gente fica muito mais alerta, como a sua cliente do início da live, né? Que é, deixa eu escutar, deixa eu processar para depois me posicionar. Isso é inteligência emocional. É a gente estar Exato. aberto, né, para receber, processar, para poder devolver, se é necessário Devolver. devolver, né? Exatamente. O Rê, acho que eu sugiro que a gente leia todo o restante para depois a gente conversar, que nós só temos 10 minutinhos aqui Tá para bom. encerrar. Vamos lá. Quando resolveremos apimentar nossa relação com a existência, entregando-nos de corpo e alma à vida? De fato, na prática, vivenciar tais conceitos é muito mais difícil. Entretanto, quando estiver para explodir e desistir de viver, respire fundo buscando o autocontrole e considere essas alternativas como autoajuda. Peça ajuda a alguém. Deite-se na grama e sinta a energia da terra. Contemple a natureza. Ela é a assinatura de Deus registrada no cartório da vida. Divida sua luta com alguém. Até Jesus precisou de alguém para ajudá-lo a carregar a cruz. Pensemos sobre isso. Exatamente. Eu acho que é tudo que a gente falou, né? O respire e conte até 10, que é bem o tema né? O título do livro. É a gente poder olhar para os nossos processos, respirar antes de explodir, antes de devolver, antes de gritar, antes de magoar o outro. Porque quando você magoa o outro, você se magoa, né? E a gente dá a oportunidade para refletir. Eu acho que antes eu era um pouco impulsiva, eu já respondia na lata. Hoje, dentro dos meus processos, eu falo, ó, me deixa eu respirar, deixa eu contar até 10. Amanhã a gente conversa. Porque a gente precisa, às vezes, desse tempo. Nós somos seres humanos e a gente está sempre respondendo com impulsividade. E a gente precisa, né? A falta de paciência com os pais, a falta de paciência com o marido, a falta de paciência com os filhos. A gente precisa respirar, porque o outro nunca quer nos agredir. Né? É a gente que se sente ferido pelo outro. Então, para que ferir o outro? E sim respirar. Respira, bota água na boca, fecha a boca, segura essa água na boca, depois você engole, porque esses segundos de pensar, a gente acha que vai ser rápido, não, mas esses segundos te dá uma resposta diferente para o mundo, né? Exato. Eu queria deixar uma frase de internet aqui para finalizar, que eu acho que cabe muito bem aqui. No automático, nós estamos sempre aí fazendo tudo na correria, né? E nós esquecemos de descansar. Então, ao invés de desistir, vamos descansar. Descansar a nossa raiva, descansar a nossa mente, descansar nosso corpo, como ele trouxe sugestões de se conectar com a natureza, sentir a energia de Deus, né? Sentir, se conectar, enfim, cada um faz de uma forma. Eu gosto muito de meditar, eu gosto muito de fazer técnicas energéticas, de me conectar com o meu eu superior que está em mim. Mas isso a gente só consegue quando a gente quer, quando a gente está disposto, quando a gente busca, procura, né, perguntas e busca respostas. Então, uma coisa que eu aprendi, desde que a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, é aprender a descansar e não a desistir. Digo desistir porque nesse último parágrafo ele fala sobre isso, né? Vai ser difícil, respire, né? Busque seu autocontrole, né? Busque alternativas. Ontem,
ontem não, hoje é terça, no domingo eu participo de um grupo no Facebook de autoajuda. E aí uma pessoa publicou lá dizendo assim, será que para eu encontrar Deus eu vou precisar desistir da vida? Ou seja, ela anunciou ali um suicídio. Sim. E ali todos percebemos que todos do grupo se preocupou bastante. E isso é muito preocupante, Rê, porque nós, na dor, muitas vezes a gente não consegue nem encontrar essa nossa parte, que é Deus, que está em nós. Né? Deus não está separado, Deus está conosco, Ele vive em nós. Então, a dor faz assim, com essa sensação de que eu não consigo, né? Mas eu não consigo hoje, amanhã talvez, mas eu preciso descansar, descansar a minha mente, acalmar a minha mente, acalmar a minha ansiedade, para que eu consiga ver as coisas de uma forma diferente. Eu preciso sair um pouco desse problema para que eu consiga olhar como se eu estivesse de fora, para olhar tudo que está acontecendo na minha vida, para eu agir depois, né? Mas com calma, com clareza, com o pé no chão, né? Então, descansa essa mente, né? Não desista nem de você, nem da sua vida, mas descansa essa mente, né? Respira. Vamos contar até 1000, porque a vida pede nesse mundo doido, né? O livro fala, conte até 10, porque é uma coisa que está ali fermentando, mas assim, a vida pede, conte, né? Põe essa água na boca, pensa, reflita e reaja. Mas descansa, aprenda a descansar essa mente. Eu acho que é bacana você ter trazido esse descanso. Volto lá naquela minha assistida, né? Que a rotina está caótica, falta a organização na minha vida. E às vezes o que falta é esse descanso, é se permitir olhar, permitir descansar. Não, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu preciso aluviar a minha mente. Porque quando a gente não dá esse descanso, é um pulo, né, Andressa, para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, que está tudo muito em alta. Então a gente precisa se permitir a esse descanso, a essa parar, né, deixa eu parar. Deixa eu respirar, deixa eu ir para o meio do mato, deixa eu ir para a praia, botar o pé na areia, ter esse contato com a natureza, porque a natureza faz uma troca energética fundamental para nós. E a gente está muito distante, principalmente quem está, né, nas grandes cidades como nós duas, a gente deixa de curtir essa natureza que faz essa troca, esse reequilíbrio da nossa energia. E é isso, gente. Respirar, se perguntar, se permitir a se conhecer, a ter a coragem de olhar para os seus processos. Né? No capítulo anterior, a gente falou muito sobre o suicídio, agir antes desse suicídio. E esse capítulo traz justamente aprendendo com a vida. Antes de entrar numa depressão, num suicídio, é parar e olhar para os nossos processos, para que a gente possa realmente ver qual o caminho que a gente está tomando com a vida. Porque o caminho só existe um, é a felicidade. Sem a felicidade, e a felicidade é uma paz, não é uma ideologia. A gente consegue ser feliz, mas desde que a gente se conheça, como que a gente reage, como que a gente está vivendo a nossa vida, ou se a gente está vivendo por conta dos outros, por conta da sociedade, usando o cartão de crédito sem necessidade, né? Então é a gente olhar isso com muito autoconhecimento e muita terapia, que é muito bom. Muita terapia. Se esse meu mundo está muito bagunçado, eu preciso de organização e eu não consigo organizar, eu vou deixar uma pergunta para você, para quem está ouvindo. O que vai acontecer se eu organizar tudo? O que eu vou ver que eu não estou querendo ver? Então eu preciso arrumar mais bagunça porque eu estou fugindo do quê? É isso aí. Deixa aí de reflexão. Legal, muito Obrigada, bom. Rê. Semana que vem o capítulo é o 20 e é num leito de hospital.
Vamos ver o que o autor vai trazer. Bora lá. Gente, É isso obrigada aí. para quem ficou aqui com a Um gente até beijo. agora. Um beijo. Se gostou da live, indica para outras pessoas. Levar autoconhecimento sempre é bom, né? Questionar sobre a vida É sempre. isso. E É isso. Um beijo. estamos Até aqui. semana que vem. Obrigada, Andresa. Até semana que vem. Beijo. Até, Tchau, gente. Bom dia a beijo. todos. Tchau.